A tradição diz que a filosofia começou em Jônia, na Grécia, a partir do século 6 a.C. Nomes como Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino são exemplos de homens que não se conformaram com a superficialidade das coisas cognatas. Todos eles buscaram o princípio de tudo, o arquê. É importante sabermos a fundamentação da doutrina de Cristo, ou seja, as Sagradas Escrituras judaicas, uma vez que o movimento religioso cristão surge não como filosofia, mas de uma cadeia de acontecimentos históricos em que o povo de Israel estava envolvido. Na plenitude dos tempos, Cristo estava em meio à polarização do helenismo, iniciada por volta de 330 a.C., absorvida e continuada pelo Império Romano e que consistia na difusão do pensamento grego a respeito do saber. No livro História da Filosofia Cristã, os autores Philotheus Benner e Etienne Gilson comentam: a um pequeno grupo de galileus incultos coube anunciar ao mundo a boa nova do aparecimento, no país da Palestina, de um homem extraordinário chamado Jesus. Nascido de uma virgem num estábulo de Belém, apresentou-se como o Messias anunciado pelos profetas ao povo judeu e a toda a humanidade. Viveu como homem entre homens e, não obstante, declarou ser Deus, confirmando seu testemunho com milagres. Tanto Platão como Aristóteles criam na existência de um ser supremo. Platão entra na mesma via negativa que foi criada por Parmênides, com relação entre o real e o atemporal, o dualismo, o bem, a razão última do ser e da essência e a causa do saber e da verdade. Ele fala do arquiteto e pai desse universo, o real perfeito, contraposto ao ilusório e imperfeito. Já Aristóteles tem a ideia do primeiro motor imóvel, concebido como espírito e pensamento. As especulações filosóficas desses homens têm como objetivo entender a razão do ser humano, organizar o sentido de sua existência. A própria filosofia baseia-se na plena satisfação e aperfeiçoamento do homem, que já nasce com sede de conhecimento. Segundo o pastor e professor Luiz Gondim, filosofia é o maravilhar-se diante de um único objeto de estudo com um olhar múltiplo e cheio de amor. Ellen White diz, na série Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 26, o filósofo que vagueia através do universo, seguindo por toda parte as manifestações do poder de Deus e deleitando-se em sua harmonia, muitas vezes deixa de contemplar nessas maravilhas a mão que formou todas elas. Cristo, ao contrário de todos os filósofos, não fundamentou seus discursos em linhas filosóficas humanas pré-estabelecidas, mas se valeu da própria palavra para dar aos seus discípulos entendimento e prudência. Tudo o que ele falou e viveu estava essencialmente ligado a tudo que os profetas haviam predito. Os pensadores de todas as épocas discorrem sobre o que é a verdade e suas lacunas, imperfeições e fragmentos. Platão ensinou que o mundo que vemos e tocamos é na realidade apenas um mundo de sombras, uma figura de um mundo atemporal que é a realidade. Philon, retomando o conceito grego de logos, o interpreta como o princípio divino no qual Deus opera no mundo. Isso influencia poderosamente a filosofia, aliado ao que está escrito no Evangelho de João. Capítulo 1, versos 1 e 2 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Em História da Filosofia Cristã, página 29, os autores falam: Justino admite, sem hesitar, que os antigos filósofos que conheceram e praticaram a verdade, tais como Platão e os estoicos, tiveram parte no Logos. Contudo, eles não o possuíram integralmente. O Logos total aparece em Cristo, ao passo que aqueles filósofos possuíram-no apenas embrionariamente ou em parte. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 23 a 25, diz: Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aristóteles traz a ideia do motor imóvel, que não é movido por nenhum outro ente,
que é o princípio que move toda a realidade e o ser supremo que provoca o dinamismo das coisas e é a causa última de todo o devir. Já Jeremias, no capítulo 10, verso 12, diz: Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Para Platão, o conhecimento só é atingido na luta dialética que conduz a mente do mundo sensível até uma intuição intelectual do mundo suprassensível. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, Paulo fala: Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O foco das atividades de Sócrates passa a ser o próprio homem e a sociedade. O termo sofista, que significa sábio, com o decorrer do tempo ganhou o sentido de impostor devido, sobretudo, às críticas feitas por Sócrates e Platão. Mas a Bíblia, em Mateus 12, verso 42, diz: A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Para Tomás de Aquino, a sabedoria é a maior perfeição da razão e sua principal função é perceber a ordem nas coisas. Já a Bíblia afirma, em Jó capítulo 12, verso 13, que Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O cristianismo, antes mesmo da ciência, apresentou ao mundo toda a praticidade da revelação da vontade e do amor de um ser incomparável, o Arque, a sabedoria que, por sua vez, trará felicidade aos homens que por ela forem guiados. Tantos homens e mulheres buscam a sabedoria. O mundo a teve, ela andou com eles, se revelou a eles e eles não a conheceram. Os filósofos cristãos atuais vivem um conhecimento que traz algo que nenhuma ciência traz, a esperança da vida eterna que um homem de muita certeza ou de grande insanidade prometeu e provou ser Deus.